E aí, turma, tudo bem? Estão com saudade? Estamos de volta aqui. Vamos fazer um vídeo como se a gente estivesse trabalhando no presencial, porque com essa distância não tem como a gente trabalhar de outra maneira, né? Mas pelo menos vamos fazer o vídeo para tentar ajudar vocês a se desenvolverem na disciplina, mesmo sem a presença ainda nesse módulo, tá bom? Física Geral Experimental 2, na primeira unidade, ela fala sobre o fluxo de energia elétrica, cujo objetivo é aprender a identificar os níveis de energia devido às ações de forças elétricas, conceituar a corrente elétrica, como sendo um movimento ordenado dos portadores de carga, prever e calcular a potência elétrica e entender como mensurar o consumo de energia dos circuitos em geral, inclusive dos residenciais. Física 2 basicamente trata da parte elétrica, da parte de eletricidade. Para começar, algumas definições básicas de potencial elétrico e nível de energia. A unidade de potencial elétrico, de DDP, a diferença de potencial elétrico, de energia no SI é Joule, e de carga elétrica no SI é Coulomb. Então, volt é Joule por Coulomb, que essa é a unidade que dá em volt. Lembrando que essas unidades todas em letra maiúscula, porque são nomes de pessoas, nomes ou sobrenomes. Quando não é nome e sobrenome, a letra tem que ser minúscula, como quilo, metro, essas coisas. Potencial elétrico, Se tem duas cargas que têm potencial elétrico diferentes, é a diferença de potencial de uma para outra que faz o potencial elétrico da carga. Então, o DDP, que é representado por U, vai ser então a tensão em um ponto, a tensão no ponto A, VA, menos a tensão no ponto B, VB. Corrente elétrica. Na primeira classe de corrente elétrica são os condutores metálicos, que têm arranjos retangulares, arranjos são bem arrumados, Isso vocês vão ver bastante depois em outra disciplina, a disciplina de ciências dos materiais. Essa é a primeira classe dos condutores metálicos, eles conduzem melhor. A segunda classe dos condutores eletrolíticos, são os que estão envolvidos em uma solução, a condução é envolvida numa solução. Nosso corpo tem 70% de água com vários íons dissolvidos e conduz eletricidade. Se nossa pele estiver molhada, a condutividade é bem mais intensa e os choques mais perigosos. Nesse caso, mesmo tensões residenciais podem ser letais. Então, você vê aqui duas soluções de sódio e cloro, que tem, junto com uma outra solução de hidrogênio e cloro, essas duas soluções elas têm potenciais elétricos diferentes. Então, isso faz a condução, a circulação da energia elétrica. Condutores de terceira classe são os gasosos, Primeira classe a gente viu são os metálicos, o segundo são os eletrolíticos, terceira classe os gasosos, relâmpagos e lâmpadas fluorescentes, por exemplo, tem o flúor, na lâmpada fluorescente. Ainda temos os semicondutores e os supercondutores, por exemplo, o silício, uma das substâncias mais abundantes na superfície terrestre e o germânio. Corrente elétrica, então, é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Devemos entender o movimento ordenado, o que acontece em uma direção preferencial em relação às demais. Elas podem ocorrer no meio condutor sólido, líquido ou gasoso. O fluxo de corrente elétrica, normalmente, ele é feito dentro desses condutores. Pode ser feito dentro desses condutores. O sentido da corrente elétrica. O movimento ordenado dos portadores de carga fica restrito aos limites impostos pelo condutor, podendo acontecer em dois sentidos. No caso dos portadores positivos, eles se movem no mesmo sentido do campo, e nos portadores negativos, eles se movem no sentido contrário ao do campo elétrico. Então, a gente vê uma representação dentro de um fio, por exemplo, de cobre. Você vê ali que tem uma tensão igual a zero, a diferença de potencial entre um ponto A e o ponto B é zero, o DDP, ou seja, a tensão em A é igual a tensão em B, movimento desordenado. Com um movimento ordenado, você consegue fazer o fluxo de corrente elétrica ali do caso do ponto A, ponto B, para o ponto A, do ponto A para o ponto B. Temos uma velocidade média e ali a tensão em A é maior do que a tensão em B. E no movimento ordenado, a velocidade média é diferente de zero e no movimento desordenado é igual a zero. Intensidade da corrente elétrica. Tem então um fio metálico, a gente corta uma seção transversal do fio e a gente vê os elétrons se deslocando em um sentido. Sendo ΔQ o valor absoluto da quantidade de carga que atravessa a seção transversal, intervalo de tempo ΔT, a intensidade de média de corrente vai ser
essa diferença, né, o valor absoluto da quantidade de carga na unidade de tempo. No SI é o coulomb por segundo, que também se chama de ampere, né? Uma unidade, como ampere é uma unidade muito pequena, normalmente é dito miliampere ou microampere, né? Miliampere 10 a menos 3 e microampere 10 a menos 6. Normalmente essas unidades são bem pequenas. A quantidade de carga que atravessa a seção transversal é numericamente igual à área compreendida entre a curva e o eixo das abscissas. O instrumento para medir a corrente elétrica é o amperímetro, né? Então assim que ele mede, né? A área vai ser igual à quantidade de carga, a quantidade numérica da quantidade de carga. Os efeitos da corrente elétrica. O efeito magnético. Toda corrente elétrica gera um campo magnético, né? Isso a gente pode ver facilmente naquelas demonstrações de bobina. Tem vários vídeos mostrando, né, que bobina é elétrica, né? Para você gerar o magnetismo, você tem a bobina com os fios enrolados e o fluxo de corrente acaba gerando campo magnético. Tem o efeito Joule. Nos condutores se processa a transformação de energia em energia térmica, quer dizer, o fluxo de energia, né, ele passa a ser energia térmica de calor, que é o que acontece no caso do chuveiro, né, elétrico e do ferroelétrico, que a passagem do fluxo lá, ele gera calor, ele dissipa calor, que é chamado efeito Joule. Tem o efeito fisiológico, que aí acontece dentro do corpo humano, né? Nossos impulsos nervosos são transmitidos por estímulos elétricos. Dessa forma, a corrente elétrica, por ínfima que seja, por microampere, ela provoca contrações musculares. Quem já fez fisioterapia sabe do que eu estou falando, né? Usando TENS. Dependendo da intensidade, pode causar até uma parada cardíaca. Ou, enfim, quem também já teve infarto, também já pode ver alguém tendo infarto e aquela pessoa usando o desfibrilador, por exemplo, né? Entretanto, embora pareçamos tão vulneráveis, a tensão necessária para produzir a situação descrita deve ser de centenas de volts, pois o corpo humano seco é péssimo condutor quando comparado aos metais, por exemplo. A gente estava falando ainda agora dos condutores metálicos, que são excelentes condutores, contra os condutores eletrolíticos, né, como o nosso corpo, por exemplo, que a maior parte é feita de água. O efeito químico, também temos aqui, corresponde aos fenômenos elétricos das estruturas atômicas, objeto de estudo da eletroquímica. A exploração desse efeito é utilizada nas pilhas, na eletrólise e na produção do alumínio, bem como na cromação e niquelação de objetos. O efeito químico é com o deslocamento das correntes elétricas dentro de elementos químicos que têm essas características, e você pode corroer mais uma peça, você pode fazer com que partes de uma peça acabam ficando incrustadas na outra, né? Que é o caso quando o pessoal faz cromação, né? Você coloca átomos de cromo na estrutura que você tiver fazendo através da eletroquímica. E o efeito luminoso, que é o que a gente vê nas lâmpadas fluorescentes, né? Um fenômeno elétrico de nível muscular. A excitação eletrônica pode dar margem à emissão de radiação visível, como observamos nas lâmpadas fluorescentes e nos relâmpagos. Potência elétrica. Potência é a energia na unidade de tempo. Potência em watts, né? Joule por segundo. A energia transformada ou transferida corresponde ao trabalho da força elétrica quando deslocamos uma certa quantidade de carga ΔQ entre dois pontos, cuja diferença de potencial DDP seja U. Então temos aqui a fórmula, né? O trabalho ali, né? O Tesla está aqui na parte do lado do desenho aí, é igual a quantidade de carga vezes a DDP. Isso aí vai ser a energia, e é essa energia que vai gerar a potência, né? Foi o que a gente viu ali. A potência, então, passa a ser igual a I vezes a DDP, que é U, que é aquela fórmula que a gente já tinha visto antes, né? Unidade de quilowatt-hora, né? Que é igual a 10 ao cubo watt vezes 3.600 segundos, que dá 3,6 vezes 10 a sexta joule. Tá? Então, 1 kWh, 3,6 vezes 10 a sexta joule